Senhora Presidente da República, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra da Defesa Nacional, Senhora Vice-Procurador-Geral da República, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhora Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhora Presidente da Liga dos Combatentes, Senhores Deputados, Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e Presidente e Secretário-Geral do Partido Chega, Senhor Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, em cuja pessoa saudamos as 3 dinastias portuguesas e toda a história de Portugal, Senhoras e Senhores Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Senhores Vereadores, Senhor e Senhora Presidentes da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e de Arroios, Senhores Dirigentes Associativos, demais autoridades civis e militares portugueses. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta cerimónia comemorativa do 1º de dezembro de 1640. Talvez alguns se lembrem do ano passado de uma senhora, uma rapariga da minha idade, que quando eu vinha a pé para aqui se aproximou ali no Marquês e interpelou-me a saber se eu era o Ribeiro e Castro das bandas. Encontrei-a hoje outra vez de manhã, no mesmo sítio. Estava até à espera de a encontrar. Ora, viva, minha senhora, está boa. Ainda bem que a vejo. Veio para as bandas. Olha, que eu já lhe disse, é à tarde. Não, eu hoje não venho para as bandas. Também tinha esperança de o encontrar. Hoje venho para as cerimónias. Para as cerimónias? Muito me conta. Então porquê? Ficou-me na cabeça aquilo dos 900 anos de que me falou. E como não fui às cerimónias, pensei que poderia voltar a falar hoje outra vez. A televisão não deu nada e assim ia ouvir. Sim, vou falar dos 900 anos de Portugal. É um projeto que temos e em que acreditamos muito, como sabe. Ainda bem. Assim vou às cerimónias consigo, se não se importa. Posso assistir? Pode. Todo o gosto. Arranjamos-lhe um lugar. A senhora está para aí. Estejam descansados. Viemos a conversar pela avenida abaixo. Estava inquieta com os netos. Só lhe falavam de quererem ir para fora, verem a vida muito difícil por cá. Contou-me que o filho e a nora os encorajavam a partir quando acabassem de estudar. Ela não queria ficar sem conhecer os bisnetos se lá chegasse. Quando chegamos cá abaixo, interpelou-me. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Um amigo meu que o conhece contou-me que lhe ouviu a teoria de que Portugal existe por acaso. Não, não é bem isso que eu digo. E nem é tanto quanto a Portugal. Penso que muitas vezes as coisas mais extraordinárias, que mais nos encantam e mais gostamos, são coisas que acontecem por acaso. Se resultam de um plano nosso, nele aplicamos o nosso trabalho e a inteligência, e se realiza mesmo bem, isso não nos surpreende, fizemos-lo. E claro que gostamos. Mas se vem de algum acaso, e é melhor do que alguma vez pudéssemos imaginar possível, deslumbramos-nos, rendemos-nos, apaixonamos-nos mesmo. Diga-me uma coisa, a senhora é casada? Sou viúva. O meu marido morreu há 5 anos, daquela maldita doença. Oh, que pena. E como é que se conheceram? Foi ele que andou atrás de si ou foi a senhora que andou atrás dele muito tempo? Não. Olha, fui uma vez à Nazaré, veio uma onda muito grande, que me enrolou e ele segurou-me. Abraçou-me e, olha, nunca mais deixámos de nos abraçar. Foi por acaso. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. E nos países também. Temos só de estar abertos a ver e entender. Minhas senhoras e meus senhores, o amigo desta senhora teria talvez ouvido uma ideia que tenho de o Brasil ser um fruto do acaso e do gênio português. Acreditamos nele ou não ao acaso de Pedro Álvares Cabral, indo para a Índia, ter encontrado o Brasil. E ao acaso de Napoleão, devíamos até agradecer-lhe, que ao invadir Portugal, empurrou a coroa portuguesa para o Brasil, num facto ímpar na história de qualquer país, o que consolidou a unidade do Brasil num período marcante e decisivo da sua história e determinaria a sua independência com o Brasil inteiro. Em boa medida podemos dizer também o mesmo de Portugal. Somos um fruto do acaso, os que para aqui estavam e o gênio português. Onde mais conseguimos intuir, perceber esse extraordinário poder do acaso é nas coisas que são tão grandes, que nenhum poder nosso poderia tê-las feito. São tão vastas, tão belas, tão variadas, que estão para além da capacidade de quem quer que seja. Os países são candidatos de primeira linha a essa explicação. Entre eles, certamente, o nosso país, Portugal. São acontecimentos, mais do que feituras. Os múltiplos fios étnicos, religiosos, geopolíticos, culturais, que nos tecem
e as circunstâncias que ditaram e marcaram tempos historicamente decisivos são frequentemente servidos pelo acaso, mesmo quando depois o acaso tem de ser alimentado pela tenacidade e pela bravura. Tivemos muitos momentos desses na Fundação, na crise de 1383-85, na dinastia dos Filipes e na Restauração, nas duríssimas invasões francesas. Mas o que teria sido de nós se a peste não tivesse forçado Dom João I de Castela a levantar o cerco a Lisboa em 1384? O que teria sido de nós se não fosse esse acaso? A verdade é que levamos 900 anos deste acaso prodigioso, longevidade de muitos poucos no mundo. Como diz José Matoso, esse nosso grande professor, a respeito do século XII em que marcamos o nosso começo, não há um dia, não há um ano, não há um só facto em que possamos dizer que antes não éramos e a partir daí passámos a ser. Escreve Matoso: não é possível isolar um momento em que se possa surpreender a passagem do não ser para o ser. A nação não tem certidão de nascimento. E a seguir acrescenta: a nacionalidade nasce de uma cadeia de factos históricos, no mais amplo sentido do termo, incluindo, portanto, factos coletivos, movimentos sociais e culturais, decisões políticas e conjunturas económicas, etc., cuja conjugação pode finalmente levar à maturidade do fenómeno nacional. É isto que nós consideramos ser merecedor de celebração. Não um dia, mas um tempo. Não um ano, mas um processo. Não um gesto, uma escritura, um momento, mas o desfiar daquele acaso criador, de como Matoso chama a atenção, vários factos, movimentos, decisões e conjunturas de um condado terem feito um reino e por este reino um país, uma língua, um povo, uma nação, um Estado. Isto é, de um condado fizeram uma das mais antigas nações do mundo. Maravilha. Minhas senhoras, meus senhores, vivemos num tempo da vida nacional em que, ao que consta, há incerteza e inquietação com o que se passará nos próximos meses e logo a seguir. Não é problema. Em ocasiões destas, não há como espraiar o nosso olhar pelos 900 anos atrás e escolher onde pôr a virtude e buscar a inspiração e, ao mesmo tempo, alargar a visão pelos 50 anos à frente, aí projetando os nossos sonhos e ambições, os nossos desígnios e propósitos. O que são uns meses, na grande perspectiva do tempo e da história? Quando foi da transição de Macau e da sua lei básica, uma vez mais admirei a capacidade chinesa de regular 50 anos de vista, como se um século fosse um ponto e vírgula e meio século apenas uma vírgula. Essa capacidade oriental de encontrar o tempo histórico e de colocar em andamento lento o que não pode nem deve ser feito de repente. No Ocidente, ganhamos se entendermos e assimilarmos esta sabedoria chinesa. Apresentámos há umas semanas ao Sr. Presidente da República a nossa ideia quanto a assinalar os 900 anos de Portugal ao longo dos próximos 50 anos. E a seguir inauguraremos no Palácio da Independência uma exposição que apresenta e esquematiza esta nossa ideia. Não é, obviamente, 50 anos sempre em festa. Não seria bom nem possível. É ter e comunicar o entendimento de a nossa fundação ser um percurso de cerca de 50 anos que podemos situar entre 1128, a Batalha de São Mamede, e 1179, a Bula Manifestus Probatum, passando por outros dois picos, Ourique, em 1139, e a Conferência de Zamora, em 1143. Essa janela temporal começa um pouco mais cedo, já em 2025, quando passam 900 anos, sobre o gesto de Afonso Henriques, muito jovem, de se armar cavaleiro, dando o primeiro sinal público do seu propósito de realeza. E a mesma janela temporal marca o espaço em que, de forma escolhida, sempre sob o selo dos 900 anos, podemos assinalar outros factos salientes daquele mesmo período medieval, assim como outros acontecimentos marcantes noutras épocas, ligadas à definição do nosso território, à nossa independência e liberdade coletiva, à nossa língua, à nossa identidade e marca. O que é que procuramos encontrar aí? É saber e conhecimento, que nunca ocupam lugar. O que somos, como nos fizemos, como aconteceu, porque aconteceu. E o que queremos buscar aí é inspiração e destino. Para onde vamos, para onde queremos ir, que dificuldades queremos vencer, que metas queremos atingir. A história contém êxitos e fracassos, já sabemos.
e na tal sabedoria larga de maestria no comando do tempo, devemos inspirar-nos nos êxitos para ir mais longe do que alguma vez fomos e conhecer e reconhecer os fracassos para não recair neles. Temos inúmeros problemas para resolver. Pobreza, que continua a níveis assustadores, crescimento económico insuficiente para servir os nossos filhos e os nossos velhos, coesão territorial a afundar, derrapagem persistente para a cauda da Europa, sistema de justiça com algumas áreas crónicas em crise. Perguntarão, que tem isso a ver com Afonso Henriques? Talvez tudo. Ele fez um país e nós não conseguimos governá-lo. Nós estivemos na linha da frente da Europa, somos a frente atlântica do continente e aceitamos afundar-nos na retaguarda. O olhar da história é também a oportunidade de uma chicotada psicológica, de brio, de exigência sobre nós mesmos, de amor próprio, de vontade de realizar. É o que na sociedade histórica acreditamos poder tirar deste nosso plano e desta ideia. Sonho, razão e propósito. Queremos fazê-lo de forma descentralizada, como somos, como o nosso país, aliás, se fez e realmente é. Por isso, construímos um outro subprojeto cuja função é levar esta notícia dos 900 anos à base popular e municipal do país. Chamamo-lo Forais da Fundação Municípios de Portugal e já tem o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, que aqui agradeço. Viseu fez, aliás, já neste ano, um trabalho magnífico com a celebração dos 900 anos do seu foral. Trata-se de celebrar os 900 anos dos forais concedidos pelo nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, incluindo no período condal, assim como por seus pais, o Conde Dom Henrique e Dona Teresa, que outorgou o de Viseu. Ou seja, num período que vai de 1095 a 1185. Esta proximidade e aliança entre o rei, entre os nossos primeiros reis e os povos, nas suas terras, foi muito importante na construção da nacionalidade e da coesão nacional, que seria fortemente posta à prova logo no século XIV. O lema é muito motivador. As terras que fizeram Portugal já estão a comemorar 900 anos. São terras que foram à nossa frente. Noutro projeto maior, já articulámos a coordenação institucional com as instituições homólogas, com que habitualmente cooperamos, com destaque para as grandes academias, e também já implantámos a Comissão Executiva em todas as universidades portuguesas, através de um respectivo professor universitário, sob a presidência do historiador e professor João Paulo Oliveira Costa. Concebemos uma estrutura orgânica cientificamente consistente, credível e respeitável, solidamente implantada, operacional, com uma matriz de atribuição rotativa de responsabilidades na direção de eventos específicos. Pensámo-lo à medida do que, no nosso entender, Portugal merece para respirar intensamente o oxigênio dos nossos 900 anos. Estamos prontos a avançar. 2025 é já ao virar da esquina. Contamos que o apoio e o envolvimento governamental, como é indispensável a um plano desta dimensão e significado, não deixe de acontecer. Aqui, a crise política, de facto, alterou o calendário que tínhamos previsto. Mas continuamos a trabalhar adiantando o serviço para, a seu tempo, podermos avaliar rapidamente estas ideias com o próximo Governo e então tomarmos as decisões necessárias e adequadas. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra, Excelências. As últimas palavras dedico-as de novo à senhora que desceu comigo à avenida. Chama-se Luísa. Perguntei-lhe se também é Luísa de Gusmão, a grande Luísa do Dia Nacional de hoje. Riu-se. Não é. É Luísa Soares. Gostava que esta inspiração que buscamos nos grandes momentos e fortes referências da nossa história ainda fosse a tempo, com o seu sopro, de nos fazer tão melhores, tão depressa, que os seus netos já não tivessem aquele impulso de ir para fora. E que ficassem cá, com a avó e com os pais, felizes na sua terra, a construir Portugal com ânimo e confiança, otimismo e ambição de vencer. Não que eu ache necessariamente mal que as pessoas vão para fora, porque têm hipóteses melhores. Também tenho filhos e netos e sobrinhos que foram para fora e não sei quando virão, nem se alguma vez virão. Partir está-nos um pouco no ADN nacional, já não é tão difícil e doloroso quanto ainda era nos anos 50 e 60. Do ponto de vista pessoal, é sempre melhor ter alternativa do que não ter, e do ponto de vista nacional, pode ser favorável, desde que trabalhemos bem, à construção de redes que fortalecem a nossa internacionalização e prosperidade.
A liberdade de circulação é um bem, não é um mal. O que está errado é fazê-lo como uma condenação e não como uma escolha. Quando os jovens têm de sair não porque realmente queiram, mas porque não encontram vida no seu país. Cada um deve poder seguir o seu próprio sonho, seja cá ou seja lá. E o país deve proporcionar a todos orgulho na terra onde nascem, confiança na terra onde crescem, oportunidades para se realizarem e nos fazerem crescer a todos. Até porque estamos num tempo histórico em que todos eles nos fazem falta aqui. Oxalá ainda estejamos a tempo de alargar os horizontes em Portugal aos jovens que vão começar a tomar decisões estruturais ainda durante esta década, até 2030. Para mudar, basta começar, depois é seguir. Por que é que não pomos como objetivo nacional, em 2036, Portugal atingir finalmente a paridade com a média europeia? Depois de anos a fio a receber dezenas de milhares de milhões de euros, não é demais atingirmos essa meta elementar, meio século depois de entrarmos nas comunidades europeias. Meio século depois. Porque não vamos por aí. Porque não identificamos marcadores que nos puxem para diante e teimamos em patinar na mediocridade dos últimos lugares. O 1º de dezembro também serve para isso, para alimentar a nossa liberdade e independência. Que país é independente sempre de mão estendida? Sempre dependente de fundos, que olha com gula, em vez de se focar na construção da própria riqueza. E que liberdade existe se não for para servir prioridades nacionais. Vamos lá. Viva Portugal! Viva os 900 anos de Portugal!